Boa noite, está no ar mais um Além dos Fatos. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje nós iremos falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Para conversar sobre esse assunto, nós iremos receber hoje aqui a bióloga Tatiane Liberal, tem música com a cantora Jeane Vasconcelos e, claro, a mensagem especial do pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar o nosso programa. Eu quero começar dando um oi para você que está em casa aí, que nos acompanha através das redes sociais, especialmente do nosso Facebook, que já está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Um abraço para a Valentina Jamba, de Vitória, Espírito Santo. Um abraço para você, Valentina. Para o Micael Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte. O Micael, ele é um internauta assíduo, ele sempre participa dos nossos posts. Um abraço para você, Micael. Para o Domingos Azevedo, também, de Uberlândia, Minas Gerais. Olha aí os mineiros ligados aqui também no Além dos Fatos. Para Andréa Soares, de Maceió, Alagoas. Olha só o Nordeste aqui também. João Santos, de Brasília, Distrito Federal. E Luísa Justo, do Acre, Rio Branco. Olha, você viu que o Brasil está bem representado hoje aqui no nosso programa. Você pode participar do nosso tema de hoje. Nós iremos falar sobre a importância da preservação do meio ambiente, já que no próximo dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você pode participar, interagir, dar a sua opinião sobre o tema do dia, através do nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. E claro, se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, passa lá, @AlemDosFatosNT. E se por acaso, eu tenho certeza que você não perdeu nenhum dos nossos programas, mas se por acaso você perdeu, pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos, assiste os nossos programas, comenta, você pode até dar uma sugestão aí de assunto, de repente você vai ouvir uma mensagem especial do pastor Gilson Brito. E claro, como eu falei aqui, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora eu quero saber, você se considera um consumidor consciente? Vamos ver se você é? Olha só. Você sabe o que significa ser um consumidor consciente? Nada mais é do que consumir de forma responsável na hora da compra e pensar sobre a qualidade de vida no planeta e das futuras gerações. O consumo consciente vai desde a forma com que você consome a água, até como a maneira que você dispensa os produtos duráveis, substituindo-os por produtos descartáveis. A humanidade consome cerca de 25% a mais dos recursos naturais que a Terra é capaz de repor. As causas da falta de água, por exemplo, são o crescimento da população, o desperdício e a contaminação. Hoje, a água potável é distribuída da seguinte forma no Brasil: 85% vai para a agricultura, 10% para a indústria e só 5% para o uso da população. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, metade da água potável, depois de ser tratada, é mal usada ou desperdiçada. Com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e de um consumo consciente, a ONU, no ano de 1972, em uma conferência mundial, instituiu o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde lá, cada vez mais as escolas, universidades e comunidades se unem neste período para chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade de preservar e conservar os recursos naturais não renováveis. E aí, você se considerou um consumidor consciente? Você tem consciência do que você gasta? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui nos nossos estúdios. A equipe está meio dividida, viu? Mas hoje, depois do nosso programa, com certeza, o pessoal vai ficar consciente. Tem gente até se manifestando aqui. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje a bióloga Tatiane Liberal, que não está sozinha. A Tatiane está grávida, não é isso, Tati? Isso. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Aí não poderia deixar, né? Fala para quantos meses que você está, Tati? Eu tô com 32 semanas, um pouquinho mais de 7 meses. 7 meses. É menino, menina?
É uma menina. É uma menina. Agora, Isso. você está grávida, você já tem um filhinho de 1 ano, você me falou, né? Isso, 1 ano e 8 meses. Agora, qual que é a importância, Tati, de uma data? Tudo bem, é uma data pontual, 5 de junho, né? Mas qual a importância de uma data como essa para conscientizar as gerações? Você que é mãe, né? Está esperando outro filho. Qual que é a importância de um dia no ano, né? Que, claro, a gente espera que essa conscientização, ela continue durante todos os dias, né, do ano. Mas ter uma data específica para ser um marco. Qual que é a importância? As datas especiais, elas são importantes porque é uma forma de nós lembrarmos, né, que existe ali, então, uma situação que a gente precisa preservar, né? Então, nesse caso do meio ambiente, é importante porque nós esquecemos das coisas que são importantes. Então, é uma data especial para nós lembrarmos que a gente precisa, como cidadãos conscientes, preservar o ambiente. E às vezes os recursos estão tão assim no nosso dia a dia que a gente, né, a água, a energia, e a gente acha que nunca vai acabar. Exatamente. Né? E essa, na verdade, além do dia, é uma semana, né? Então, a semana, nas escolas, nas empresas, geralmente nessa semana começa, então, um papel todo especial, uma programação toda especial, para que realmente a gente se lembre. E, ao decorrer do ano, nesses projetos que são iniciados, eles são trabalhados o ano todo para que a gente ali se lembre, né, das coisas que nós precisamos realizar em relação ao nosso meio ambiente. Inclusive, toda a rede de educação adventista está envolvida, né? Nós temos jornadas ambientais, a universidade, o NASP, né, que é a nossa universidade que fica em São Paulo, capital, está com uma jornada também especial durante toda a semana. Então, esse engajamento das escolas, das universidades, é de suma importância também, né? Isso. Vamos ver o que os nossos internautas estão falando sobre o tema em nosso Facebook? Tati, vamos ver, ó, o Fábio de Assis, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Todo cristão tem a responsabilidade dobrada de cuidar do meio ambiente, que é a criação de Deus. Um abraço, Fábio, para você, aí em Belo Horizonte. Vamos ver a próxima interação, é da Carmen Maia, de Salvador, Bahia. A sociedade tem a obrigação de preservar o meio ambiente, mas nós, cristãos, temos responsabilidade dobrada, até por uma questão de testemunho. Olha só, interessante o ponto de vista da Carmen. Raimundo Oliveira, Presidente Vargas, Maranhão. Um abraço para o pessoal do Maranhão. Nós devemos cuidar da natureza, pois este foi um presente que Deus nos deixou. Nós precisamos conservar e cuidar com o amor do meio ambiente. Um abraço, Raimundo, para você. Agora, nós falamos na nossa matéria inicial, Tatiane, sobre a importância do consumo consciente. Explica para a gente o conceito desse novo comportamento, né, que está sendo uma tendência de sustentabilidade, né, no mundo inteiro. O consumo consciente seria quando você tem ali, você para você pensar naquilo que você vai consumir. Geralmente, a gente compra tudo por impulso, a gente não para pensar que aquele produto, como ele foi feito. Então, o consumo consciente é quando você para pensar antes de consumir. Eu estou comprando aquele produto para quê? Com que finalidade? É só porque é um prazer, eu quero mostrar aquilo para alguém, ou eu realmente tenho necessidade daquele produto? Então, o consumo consciente, a partir do momento que você reflete, não, eu vou consumir aquilo porque eu tenho necessidade daquilo ou é por uma outra finalidade. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente consome, invariavelmente, uma hora ou outra, vai acabar virando lixo, na verdade. Vai acabar virando lixo. Então, eu estou consumindo, né? Para onde vai aquele lixo que você consome? E depois, consome, quando né? aquilo acabar, para onde que vai? Então, a gente não pode sair comprando tudo e do jeito que a gente, né, tudo que eu quero, eu tenho que consumir. Não é assim, a gente tem que pensar antes se aquele produto que eu estou levando pode ser um alimento, pode ser uma roupa, pode ser um móvel, um eletrodoméstico, o que seja. Eu tenho que pensar, né? Esse produto eu realmente preciso dele? E depois, o que eu vou fazer com esse produto? Quando descartar, né? Exatamente. Para onde que ele vai? Quanto tempo ele vai ficar? Vai demorar para ser degradado na natureza, né? Sim. Tá. Agora, Tatiane, nós fomos às ruas. Na verdade, o nosso repórter Paulo César foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre o consumo consciente.
Olá, Luciana, você sabia que aquela torneira que a gente deixa aberta na hora de escovar os dentes, na hora de lavar as mãos e ela fica lá gotejando, ela gasta em média 46 litros de água em apenas 24 horas. A gente veio aqui na praça ouvir as pessoas para saber se as pessoas têm consciência disso e de que forma que elas usam, que elas consomem água. Vamos saber disso agora com o pessoal. Você costuma economizar água a hora que vai escovar os dentes, lavar as mãos? Sim, O que você faz? eu desligo na hora que eu tô escovando os dentes. Você sabia que se você deixar a torneira aberta na hora que você está escovando os dentes, por exemplo, você gasta 46 litros em menos de 24 horas? Sim, tem essa consciência. Como é que você faz para controlar, economizar, consumir água com consciência além desse procedimento de fechar a torneira? Eu sempre tô desligando. Quando eu tô ensaboando louça, eu tô com a torneira desligada. Isso ajuda. Isso ajuda, até no banho também. Não está lavando mais carro em casa, evita muito lavar quintal, embora a gente tenha uma cachorrinha lá. Mas é banho também bem rápido, em questão assim, de escovar dente, fazer a higiene pessoal. A gente tenta assim, o máximo economia possível assim, de água, né? Lá em casa a gente acaba fazendo de tudo, né? Assim, aproveitando a água da máquina de lavar. Você acha que a maioria das pessoas tem essa consciência que você tem? Deveria ter, mas infelizmente eu acho que não são todos que têm, não. Às vezes a gente até sabe a teoria, mas colocar na prática é um desafio, porque é uma mudança de comportamento, né? Então, é desafiador. Agora, como que é o consumo, como é que pode ser um consumidor consciente na prática, Tati? Né? No dia a dia, às vezes a gente pensa que precisa de grandes ações, né, para você consumir de forma consciente, mas no dia a dia, na prática, como que é? Então, o primeiro passo nós vimos, né? Que seria você refletir a respeito daquilo que você tem necessidade real. Uhum. Bom, o segundo passo seria uma pesquisa, de repente. Hoje, a internet, os meios de comunicação, eles deixam muito acessível para nós tudo que você quer saber a respeito de um determinado produto. Então, existe, assim, 2 produtos específicos. E existem, esses mesmos produtos sendo iguais, existem empresas que, de repente, naquele produto, gastam muito mais água para a fabricação daquele produto, muito mais energia. Enquanto que o outro produto, que é a mesma coisa, ele é utilizado de uma maneira, ele é feito de uma maneira mais consciente por aquela outra empresa. E a gente não sabe disso, porque a gente não pesquisa. Mas a gente tem como pesquisar. O problema é que, muitas vezes, o tempo, a correria, né, não nos permite fazer isso. Mas a gente tem isso disponível. Dá para pesquisar antes de você consumir e, dessa forma, você vai adquirir produtos que são mais sustentáveis, né, que impactam menos o meio ambiente, que trazem mais problemas para o nosso ambiente. E garante a qualidade de vida para as próximas gerações, não é isso, Tatiane? Exatamente. Então, acho que a pesquisa do produto é o fundamental. Você também pesquisar, se você puder. Então, geralmente, as coisas que você consome mais na sua casa, né? Coisas que são caras, né? Que têm um valor maior. Então, vale a pena você pesquisar que marca que te oferece, então, esse produto com menos impactos, com menos gastos. Então, seria mais ou menos assim, né, a dica. Agora, nós não poderíamos deixar de falar sobre a questão da água também. Aqui no estado de São Paulo, nós já estivemos em uma situação crítica, né? Os nossos reservatórios e tal. No dia a dia também, como que a gente tem que ter uma postura diferente em relação ao consumo da água? As pessoas acham que por conta do ciclo da água, ela nunca vai acabar, né? Ela é um recurso ali que a própria natureza faz aquele ciclo e a água está sempre disponível, mas não é bem assim. Porque o correto seria ali, então, nós tomarmos cuidado com o desperdício, tudo que foi dito pelas pessoas. As pessoas sabem, Luciano, o que elas têm que fazer, né? A gente sabe que precisa economizar, que tem que tomar cuidado quando você joga alguma coisa no local inadequado, no chão, depois vem a chuva, leva isso para os rios. Então, assim, são vários detalhes, as enchentes. Então, são vários detalhes que ocorrem que a gente deixa de fazer porque a gente acha a pessoa que mora em tal lugar ou que vive numa outra situação não faz assim, então também não tem obrigação de fazer. A gente não pode pensar assim, né? Nós somos cidadãos únicos, seres pensantes, e a sua responsabilidade, como a minha individual, é cuidar do ambiente. Então, independente de quem está fazendo ou não, nós precisamos fazer a nossa parte, né? E isso é fundamental. Então, se a empresa tal não faz, o meu vizinho não faz, aquele morador de tal bairro não faz, então eu também não tenho o que fazer. Não é assim, porque nós vamos ser cobrados, e nós sabemos disso. Com certeza. Né? E uma hora
vem para cima de você também, Exatamente, né? as nossas gerações. Exatamente. E às vezes a gente tem até o pensamento egoísta, né? Não vai me afetar, eu tô bem, mas tem que pensar nas outras pessoas também, né? Que vão ser afetadas. E as próximas gerações, você pode não alcançar, os mas filhos, os netos, exatamente. eles vão pagar as consequências. Temos uma pergunta da internauta Ana Paula. Vamos ver qual é? Qual o papel das escolas neste processo de conscientização de preservação do meio ambiente? É a pergunta da Ana Paula Maciel, de Anápolis, Goiás. Nós falamos um pouquinho sobre isso no início, mas qual que é a importância dessas jornadas, né? Nas escolas, nas universidades, qual que é a importância? Olha, nas escolas, esse papel do meio ambiente, da preservação da semana, do dia, é fundamental. Porque uma vez que você planta isso, as crianças que estão ali, os jovens, os adolescentes, eles estão em formação, pensamento crítico. Então, a partir do momento que você lança ali a importância da preservação, que você ensina, eles abraçam com uma responsabilidade e eles levam para casa. E eles são formadores de opinião. Então, assim, como eu já trabalhei muito com as crianças em sala, né, em sala de aula, depois nas reuniões de pais, às vezes os pais encontram a gente e falam, olha, você falou tal coisa para minha filha e agora ela pôs todo mundo para fazer em casa. Olha, você disse tal coisa para o meu filho e agora ele me cobra. Ele fica ali querendo que eu faça tudo certinho. E aí ele fala da separação do lixo, que a gente fala bastante, de não jogar o óleo na pia. Então, assim, as crianças, principalmente, elas são formadoras de opinião e o pai escuta. Então, o melhor lugar que se tem para falar é na escola. E essas crianças, elas vão crescer e a tendência é passar isso, né, para as futuras gerações. Nas universidades também, pessoas em formação. Então, essa semana, ela é primordial. E os grandes projetos, como eu disse, né, na primeira pergunta, começa aí. Então, a escola se mobiliza nesse momento e passa o ano todo trabalhando em cima desses projetos de meio ambiente. E aí, depois o ano acaba e começam outros projetos. E aí, por assim. Agora, temos mais uma pergunta, rapidinho, nosso tempo já está acabando, do João Paulo Neto, de Niterói, Rio de Janeiro. Os produtos que consumimos interferem de que forma na preservação do meio ambiente? Então, todo produto que nós consumimos, foi o que eu falei, vira lixo depois. Então, assim, o que você está mandando para o seu ambiente? A gente usa e depois aquilo vai voltar para o ambiente. É super importante, muito importante você analisar qual é o produto que você está utilizando, porque esse produto futuramente ele vai voltar para a natureza, na forma de lixo, ele vai ser descartado. Agora, e se é um produto que impacta o ambiente, né, com certeza você vai ter um dano ali. Prejuízo, né? Isso. Agora, Tati, qual que é a importância, por exemplo, a fé? Ela interfere na forma que nós lidamos com o meio ambiente, a forma que nós cuidamos ou desprezamos o meio ambiente? Com certeza. As plantas, os animais, os rios, os mares, eles não têm consciência de nada. Eles não têm poder de raciocínio, eles não são seres pensantes e inteligentes. Nós somos. E Deus confiou a nós esse trabalho, né, que é cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. Essa é uma responsabilidade nossa. Se nós negligenciarmos essa responsabilidade, não tem um outro ser para fazer. Nós temos que fazer. Então, é muito importante nós, como cristãos, temos essa consciência de que o ambiente é nosso, que Deus deixou para nós e que nós seremos ali cobrados pelo próprio ambiente se a gente não tomar conta dele. E quero agradecer aqui a participação da Tatiane, liberal com a gente, bióloga da rede da Educação Adventista, da escola aqui de São José dos Campos, a cidade ao lado do nosso complexo. Muito obrigada pela participação, viu, Tatiane? Obrigada pela oportunidade. Um abraço para os seus alunos, né? Devem estar te assistindo hoje. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. Obrigada. E ele já está aqui, pastor Gilson. Eu sei, pastor, que o senhor gosta de natureza. É verdade? Eu ouvi falar. Gosto muito, muito mesmo. Dá para dar uma relaxada, Inclusive, né? eu tenho mortinha lá no fundo de casa. É mesmo? O que é que o senhor planta lá? Estou morando agora numa casa, né, e tem quintal, aí eu separei um pedacinho do quintal para fazer uma horta. Eu quero saber o que é que o senhor planta lá. Como um bom baiano, lá tem coentro. Né? Verdade, tem não pode faltar. Tem gente que detesta coentro, mas baiano nordestino gosta, né, Lu? Um feijão sem coentro não existe, pastor. Lá tem coentro, tem alface, lá tem cenoura,
tem couve, é legal. Que legal, muito bom. Mesmo. Pastor, temos abraços? Vamos lá, tem. Eu até anotei aqui dentro do livro. Eu quero mandar um abraço carinhoso para Railena Villanova, de Aracaju, Sergipe. Terra Sinal boa, da viu, sua pastor? cidade, não é? Terra boa. Eu soube que a Railena, alô Railena, soube que você tem assistido Além dos Fatos, tem assistido a Novo Tempo. Deus tem iluminado muito a sua vida. Estou feliz por essa notícia. Um grande abraço para você. Abraço também para Rosana Villanova, que é irmã da Railena e que é de Rio Real, na Bahia. Abraço também para o Antônio e a Miraneide. São 2 baianos que moram aqui pertinho da gente, em Guarulhos, São Paulo. E por falar em Guarulhos, eu quero mandar um abraço para os amigos com os quais estive ontem lá na Igreja Adventista Central de Guarulhos, no estudo do livro do Apocalipse. E eu fiquei encantado de ver numa noite chuvosa a igreja repleta. Isso para mim é um sinal inequívoco de que o Senhor está trabalhando através do Espírito Santo na vida de vocês. E eu quero parabenizá-los por estarem abertos para estudarem a Santa Bíblia. Agora, pastor, estou vendo que o senhor está com um livro nas mãos. Exatamente. Quem tiver interesse, nós estamos falando já tem algum tempo, como que faz para ganhar esse presente da TV Novo Tempo? O presente é essa bênção aqui, Esperança Viva, uma escolha inteligente. Se você já recebeu, então estude o livro com carinho, com oração. Se você já pediu e não recebeu ainda, fica tranquilo que vai chegar aí na sua casa. Mas se você ainda não pediu, peça logo o seu. Nós ainda temos aqui na Novo Tempo e vamos mandar para você. É só você solicitar, entre no blog do nosso programa, faça o pedido e a gente manda gratuitamente para a sua casa. Acredite, essa leitura aqui vai fazer uma grande diferença para o bem na sua vida. É só acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos e se você não tiver acesso à internet, é só procurar uma igreja adventista mais próxima da sua casa, não é isso? Exatamente. E agora a Jeane Vasconcelos vai cantar pra gente a música No Teu Altar, da cantora Melissa Barcelos. Vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir, tua graça me encobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com veste de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração
me chamar. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso para você e para mim. Nós temos o prazer de estarmos juntos mais uma vez. E é claro, eu digo e repito, é sempre um prazer estar na sua companhia, poder entrar na sua casa, desfrutar da sua amizade e ter o privilégio de agora ser assistido, ser ouvido por você nessa apresentação da palavra do Senhor. Que o Senhor continue atuando na sua vida, na sua mente, no seu coração, lhe atraindo cada vez mais para Ele. Porque a nossa paz, nossa alegria e nossa esperança estão no Senhor. Quanto mais unidos ao nosso Senhor, então mais a nossa vida encontra um bom sentido, o verdadeiro sentido, a verdadeira razão de viver. Que o Senhor continue lhe abençoando. Vamos orar juntos. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu me ilumines agora e todos que participam comigo deste momento, para que juntos nós entendamos a mensagem que tens reservado para esta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, já que o assunto é meio ambiente, já que o assunto é natureza, é criação, para mim é inevitável não pensar no Criador. Por isso eu já estou com minha Bíblia aberta aqui, num salmo de louvor ao Criador. É o Salmo 104. Vou ler alguns versos desse salmo. Está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Agora versos de 10 a 14. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. E diante de um Deus tão sábio, e de um Criador tão cuidadoso com sua criação, o salmista diz agora nos versos 33 e 34, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Palavras muito bonitas, palavras que exaltam o nosso maravilhoso e supremo Criador. Observe que, embora existam muitos grupos que estão defendendo a natureza, o meio ambiente, porém muitos desses grupos fazem isso de uma forma bem radical, nós cristãos não devemos nos omitir do nosso dever de preservarmos a natureza, de preservarmos o meio ambiente. É claro que devemos fazer isso pelos motivos corretos, com equilíbrio, com coerência. E veja que nós vivemos numa época de muita informação, de muita comunicação, de muito esclarecimento. Vivemos num mundo globalizado, mas não obstante essa realidade, nós experimentamos, estamos vivenciando uma crise de degradação do meio ambiente. Rios poluídos, florestas desmatadas e poluição sonora fora de controle. Tudo isso parece estranho diante de um mundo tão esclarecido, mas lamentavelmente o homem, sobretudo por conta do seu egoísmo, tem agredido e em muito a natureza. E a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre essa questão?
Alguns estudiosos e comentaristas bíblicos, eles dizem, e eu não fiz essa conta para saber se isso é real, mas eu ouvi mais de um escritor dizer que existem aproximadamente 2.400 versículos na Bíblia que têm alguma relação com essa questão do meio ambiente, da natureza, da criação divina. Se isso é verdade, significa que quase 8% da Bíblia tem relação com essa questão da natureza. Inclusive, a Bíblia começa e termina com a criação. Você é provável que saiba disso. Gênesis capítulos 1 e 2, quando Deus faz todas as coisas. E aí a gente vai lá para o finalzinho da Bíblia, Apocalipse, capítulos 21 e 22, Deus está refazendo, Deus está restaurando a sua criação. Portanto, a natureza e a criação estão do princípio ao fim da Bíblia. Eu quero comentar com você algumas razões porque acredito que nós, cristãos, devemos estar entre os preservadores da natureza e aqueles que defendem essa bandeira de preservação da natureza. Algumas razões porque nós devemos preservar o meio ambiente. Primeira delas, porque é criação divina, claro. Todos os cristãos somos criacionistas e nós cremos plenamente de que tudo que existe é obra do nosso Supremo Criador. Se eu amo a Deus, então eu amo a criação de Deus, eu valorizo a criação de Deus, eu cuido da criação que Ele fez. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 33, verso 8, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O nosso maravilhoso Deus, Ele tem o poder de materializar a palavra. Quem mais pode fazer isso? O Senhor, Ele não precisa de matéria pré-existente para criar algo. Oh, Deus maravilhoso, Deus grandioso, nosso Senhor. O cristão, ele não venera, ele não idolatra, ele não adora a natureza, mas o cristão preserva a natureza. Nós vemos a natureza como criação divina. Quem deve ser adorado é o Criador e não a criação. A criação divina é bela, é boa, mas não é divina. Isso precisa ficar muito claro. A criação serve aos propósitos do nosso Criador. Eu não posso destruir aquilo que o meu Deus construiu. E olha, nós cristãos e criacionistas temos até mais motivos para preservarmos a natureza do que aqueles que creem na teoria da evolução. Porque, de acordo com a teoria da evolução, toda a forma de vida que existe nesse planeta, neste mundo, em realidade veio à existência de maneira natural e gradual num processo evolutivo. Mas é claro que nós criacionistas não cremos dessa maneira, nós cremos na existência do Criador. Por isso, considerando que a natureza é criação divina e nós amamos nosso Criador, como já disse, nós temos ainda mais razões do que os evolucionistas para preservarmos a natureza e para levantarmos, para erguermos essa bandeira. Uma outra razão porque nós, cristãos, devemos preservar a natureza. A criação revela a obra, a glória, do Criador. E quando eu destruo a natureza, de algum modo eu estou destruindo um pouco da manifestação dessa glória de Deus que está sendo apresentada para os homens. Isaías 40, verso 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Oh, como é maravilhoso, não é? Quando a gente para contemplar a natureza e faz um bem para a gente tão grande. Há momentos quando a observação da natureza traz para a gente um senso tão intenso da presença de Deus e da grandeza de Deus. Como é maravilhoso isso. Se você, por exemplo, já viajou de avião, talvez já tenha experimentado essa visão grandiosa. Tipo assim, você vai viajar e quando o avião está para decolar, o tempo está nublado, talvez até chuvoso. É ruim, não é? Bom, eu pelo menos acho muito ruim quando tenho que viajar e o tempo está assim nublado, chuvoso, a gente não fica à vontade. Mas depois que o avião decola e ele atravessa as nuvens, oh, que coisa tremenda!
De repente, o céu está azulzinho, está lindo, e você olha para baixo, está ali como que um tapete de algodão, não é? Que coisa tremenda. E aí eu me lembro do Salmo 19, verso 1, quando o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação revela a glória do Criador e a gente não pode destruir a criação para que os homens tenham a oportunidade de perceberem estas manifestações de Deus. A existência da criação implica a existência de um Criador. E eu digo mais para você, a natureza da criação, tão extraordinária, revela a sabedoria daquele que a planejou, daquele que a idealizou. Quando a gente vê essa exuberância da criação, é impossível não pensar que há uma mente inteligente, uma mente brilhante, fantástica, engenhosa por trás de tudo isso. Sem dúvida, o nosso maravilhoso Criador. A mente de Deus está muito além da compreensão humana. E ainda mais, quando nós percebemos a natureza da criação, além de sermos levados a pensarmos na sabedoria daquele que planejou, é inevitável também não pensar no poder deste que planeja e executa seu plano e ainda o mantém com extrema habilidade. Um universo tão complexo requer um Criador capaz de fazer qualquer coisa. Um universo tão completo revela um Criador que também é capaz de saber todas as coisas e é capaz de estar em toda parte. Em outras palavras, esse Criador é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas, porque Ele é maravilhoso, ninguém é como o nosso Senhor. Uma outra razão por que a gente deve preservar a natureza, porque Deus se utiliza da natureza para nos ensinar lições preciosas. E eu menciono para você Provérbios capítulo 6, verso 6, onde está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Talvez você conheça esse verso. Veja que o Senhor está usando até uma formiguinha para dar uma lição para a gente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Outro verso maravilhoso, Isaías 40, 31, diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, eles sobem com asas como águias. E ainda, palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Jesus disse assim: observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios do campo. E Jesus pondera dizendo assim: ora, se Deus cuida das aves do céu, se Deus veste os lírios do campo e os faz tão belos, então Jesus diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Como quem diz assim, Ele vai cuidar de você também. Observe as aves, observe as flores e acredite, Ele também cuida de você. Deus se utiliza da natureza para nos dar lições preciosas. Uma quarta razão por que a gente deve preservar a natureza, porque Deus nos confiou o cuidado dela. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Isto é muito sério, hein? Isto é maravilhoso. O nosso Deus nos confiou essa responsabilidade. Nós, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor, obra-prima da criação divina, nós temos essa missão nesse mundo, de cuidarmos, de administrarmos essa natureza maravilhosa que o nosso Criador fez para nós. E eu convido você para o Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só o que está escrito aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus disse.
que o homem então domine sobre todos os animais que estão na terra, os animais que estão nas águas, os animais que estão nos céus. Domine o homem sobre toda a terra. Agora, é claro, a gente precisa entender que esse domínio que o homem deve ter sobre a natureza é o mesmo domínio que o próprio Criador exerce. O domínio de Deus não é tirano. O domínio de Deus não é descuidado. Muito pelo contrário. Nós, seres humanos, devemos ter como referência de domínio, de administração, o nosso próprio Deus. E agora veja, no capítulo 2, verso 15, está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando a gente vai ao original bíblico, no hebraico, o Antigo Testamento escrito em hebraico, interessante, essa expressão cultivar, no original significa servir, e guardar significa cuidar. De modo que a gente pode ler dessa maneira: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o servir e o guardar. Esta é a missão que o nosso maravilhoso Criador nos confiou. Por isso a gente precisa, sim, é claro, preservar o meio ambiente. E eu lhe digo mais uma razão, uma quinta razão, porque os cristãos todos devemos ser preservadores da natureza, porque nós não temos o direito de privarmos as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, de usufruírem as bênçãos naturais que Deus oferece a todos os seres humanos. Inclusive, nós ouvimos isso aqui em nossa entrevista, não é? Nós não temos o direito de tirarmos das futuras gerações esse privilégio que nós temos tido de usufruirmos as bênçãos de Deus pelo nosso convívio com a natureza. Alguém poderá dizer assim: mas pastor, Deus não vai destruir tudo? Não vai tocar fogo em tudo e vai acabar tudo? Então, ora, se Deus vai destruir tudo isso, e outra coisa, quem estuda a Bíblia sabe que, de acordo com as profecias bíblicas, nós vivemos no tempo do fim. Significa dizer que aproxima-se muito o momento da segunda vinda de Cristo, quando de fato o Senhor vai restaurar todas as coisas. Então alguém dirá assim: mas já que vai destruir tudo, então por que a gente tem que estar preocupado em preservar? Ei, tenha calma. Quem vai destruir é o Senhor, mas Ele vai destruir para reconstruir. Ele vai destruir para fazer melhor. A ideia é simples. Deus é o dono de tudo, Ele é o Criador. Então Ele faz, Ele desfaz e Ele refaz quando Ele quer. Só que nós, seres humanos, nossa parte é preservarmos, é cuidarmos e não destruirmos. Até porque, se nós destruirmos, nós não saberemos refazer melhor. Aliás, a gente não sabe nem refazer como está, quanto mais refazer melhor, não é? Portanto, lembre-se disso. Só o Senhor tem direito de destruir, mas Ele destrói para reconstruir, porque Ele faz, desfaz e refaz quando Ele quer. Afinal de contas, Ele é o Senhor. Mas olha, eu penso que o maior milagre que Deus faz não é criar plantas, criar animais, criar esse planeta, ou mesmo o universo, por mais magnífico que seja. Você dirá: pastor, o maior milagre de Deus, a maior manifestação do poder de Deus é a criação do ser humano. Ou sim, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Mas eu estou pensando agora num outro milagre, porque a criação é um milagre. Eu estou pensando num outro milagre que só o Senhor pode fazer. Sabe qual é? É restaurar no homem, marcado pelo pecado, a sua própria imagem e semelhança. É restaurar no ser humano, no homem caído, a sua própria imagem. É religar o homem a Ele pelo seu poder e por sua graça. Eu estava outro dia lendo uma historinha, não sei se isso é real, talvez tenha sido, ou alguém tenha criado, mas é algo simples e talvez você até já tenha ouvido também, de um rei que certa vez resolveu andar no meio dos seus súditos. Então ele entrou na carruagem real e passou a andar pelas ruas da cidade. E houve um momento quando o rei viu algumas crianças que
saíam da escola. E ele parou a carruagem, desceu e se aproximou dos meninos, que, é claro, ficaram muito assustados. Afinal de contas, ali estava diante deles o rei. E o rei os cumprimentou gentilmente e disse: garotos, vocês estão retornando da escola? E eles disseram: sim, senhor, sim, vossa majestade. Então, o rei disse assim: ok, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver se vocês estão estudando bem, estão aprendendo direitinho. E os meninos estavam tensos, afinal de contas, seriam examinados pelo rei. E o rei pegou uma plantinha e colocou diante deles e disse assim: me digam, a que reino pertence essa planta? E logo um dos meninos disse: o reino vegetal, vossa majestade. E o rei disse: parabéns, você está muito bem. E então o rei pegou uma pedrinha que estava na beira do caminho e disse: a que reino pertence essa pedra? E um outro garoto disse assim: pertence ao reino mineral. E o rei disse: ei, que menino inteligente, muito bom. Então o rei disse assim: e eu? A que reino eu pertenço? Aí os meninos ficaram assim se entreolhando, eles sabiam a resposta. Porque se convencionou que o ser humano pertence ao reino animal, não é? E os meninos ficaram se entreolhando, sabiam a resposta, mas nenhum deles queria dizer. Como dizer para o rei: o senhor pertence ao reino animal? Não é? Não ficaria bem. Então eles ficaram sem saber como responder, e o rei insistiu: mas afinal vocês não sabem a que reino eu pertenço? Um garoto inteligente e habilidoso disse assim: vossa majestade pertence ao reino de Deus. Que resposta boa, hein? Vossa majestade pertence ao reino de Deus. Ele foi agradável com o rei, foi simpático com o rei e disse uma grande verdade: você e eu, nós pertencemos ao reino de Deus, porque existe um Criador supremo. Ainda que muitos queiram negar a existência desse Criador, mas a própria criação é um testemunho inegável de que existe um ser superior, cuja mente é brilhante, cuja capacidade é infinita, cujo poder é extraordinário. Você e eu pertencemos ao reino de Deus. Nós, seres humanos, somos inclusive a obra-prima da criação de Deus. E hoje o maior milagre que esse Deus pode efetuar na vida humana é nos transformar de seres inimigos de Deus por causa da marca do pecado em seres que vivem em amor e harmonia com o Criador, por conta da sua bendita graça que nos transforma. Oh, que Deus continue abençoando você e sua família, que você e sua casa pertençam ao reino de Deus, que vocês vivam em harmonia com o Supremo Criador, e quando Ele se manifestar e todas as coisas forem feitas novas, inclusive nós próprios, que tenhamos o privilégio de participarmos dessa nova e exuberante criação divina. A gente vai ter o prazer de ouvir a Jeane Vasconcelos cantar mais uma vez. E a música não é outra senão Deus Existe. Ouça a música e a gente já volta. Em meio ao bosque, eu posso ver no lírio, no jasmim, o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Deus existe e está aqui. Eu posso ver
especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar, que pode te ajudar a te salvar. Que maravilha! Deus existe. Ele existe e está aqui. Ele está aqui comigo, está aqui com a nossa equipe. Nós podemos senti-lo. Ele está aqui na Novo Tempo. Até porque essa é a casa do Senhor. Mas o Senhor está aí com você também. A sua casa pode ser a casa de Deus, desde que você o busque todos os dias. Desde que você o convide para estar ao seu lado, Ele estará, porque Ele é maravilhoso. Eu quero terminar do jeito que comecei, lendo algumas palavras de louvor ao Supremo Criador. Salmo 40, verso 5. O salmista Davi diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu gosto quando Davi diz: Senhor, meu Deus, são muitas as maravilhas que tu tens operado e são grandiosos os teus desígnios. Ninguém pode se comparar ao Senhor. Eu quisera falar dos teus desígnios, quisera anunciá-los, mas são mais do que eu posso contar. Oh, sem dúvida, o Senhor nosso Deus está acima de tudo e acima de todos. Mas Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele se revela a nós todos. Aquele que é grande se faz pequeno para estar junto dos pequenos e abençoar os pequenos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Creia no Criador, preserve a natureza e ame de todo o seu coração o bendito Criador. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta hora, Senhor, pela certeza de que Tu és Deus.
Ninguém consegue tirar de nós essa convicção colocada pelo Teu Espírito. E por isso nós Te glorificamos, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos a permanecermos unidos a Ti, confiantes na Tua Palavra. Que nós desfrutemos a natureza, que nós preservemos a natureza, mas que nós Te amemos acima de tudo e de todos. Nós oramos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. E a gente sempre termina lembrando a você que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muito obrigada pela companhia. Este foi o nosso programa de hoje. Até o próximo.